Ernesto Araújo, o ministro das Relações Exteriores que idolatra o filósofo de orifícios Olavo de Carvalho, guru do clã Bolsonaro, está destruindo a diplomacia brasileira, que já virou motivo de piada, de chacota no exterior. A revista Época informa que o Olavete Flávio Gordon, o influenciador bolsonarista que sugeriu a prisão de Gilmar Mendes, dará uma palestra no Itamaraty. Segundo a notinha, Flávio Gordon dará uma palestra virtual nas redes da Fundação Alexandre Gusmão, FUNAG, que é o braço de estudos do Itamaraty. Ele falará sobre globalismo e comunismo. Flávio Gordon tem um repertório vasto de impropérios publicados nas redes sociais. É um fascistoide aloprado e um provocador de primeira. Pelo Twitter, ele já sugeriu a prisão do ministro do STF. Só me avisem quando Gilmar Mendes for preso, afirmando que se isso não ocorresse, é melhor fechar o Brasil e entregar a chave aos chineses. Ainda chamou o movimento Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, contam, dos Estados Unidos, de racista. Ele não é o primeiro miliciano digital bolsonarista convidado pelo Itamaraty. Já palestraram pelas redes da Fundação os influenciadores Alan dos Santos, Bernardo Custer, Flávio Mongaster, este último, inclusive, condenado na justiça por espalhar fake news afirmando que Caetano Veloso teria cometido pedofilia, né, segundo a descrição da revista Época. Já a Folha de São Paulo lembra que, em plena pandemia do coronavírus, ainda em abril, o Olavete Ernesto Araújo foi alvo de críticas ao escrever sobre o que chamou de comunavírus, e ao traçar uma analogia entre o isolamento social para conter o coronavírus e os campos de concentração nazistas que mataram milhões de comunistas e judeus. Na ocasião, o Itamaraty anunciou uma série de seminários da FUNAG. Um deles, segundo ainda o relato da Folha, remetia no título à pandemia, Memória do Comunismo e Atualidade do Vírus da Mentira, era o título dessa palestra. Ele tinha como expositor o jornalista espanhol Frederic Jiménez, que é autor de um livro chamado Memória do Comunismo, de Lenin ao Podemos. Conforme registrou a Folha na ocasião, na gestão do chanceler Ernesto Araújo, a FUNAG tem convidado palestrantes disseminadores de ideias doutrinárias e ideologias para os seus eventos. Recentemente, inclusive, ela promoveu um evento chamado Castrochavismo, crime organizado nas Américas. A forte presença no Itamaraty dos seguidores desse filósofo de orifícios, dos Olavetes, já causa reações no mundo. Em matéria postada no UOL, Jamil Chad informa que o ministro Ernesto Araújo terá de prestar esclarecimentos formais sobre o eventual papel que Olavo de Carvalho teria na formulação da política externa brasileira, que nos últimos meses vem assombrando o mundo com suas posturas ideológicas e isolando o Brasil no cenário internacional. Isso o Chad comenta. O requerimento para esse pedido de esclarecimento, que foi enviado ao Itamaraty, foi apresentado pela bancada do PSOL na Câmara Federal. Pela lei, o Ministério é obrigado a prestar informações quando é solicitado por deputados. A carta, que foi obtida pelo jornalista, pela coluna, lembra que o chanceler se referiu em 2019 ao Olavo de Carvalho como um homem que, após o presidente Jair Bolsonaro, talvez seja o grande responsável pela imensa transformação que o Brasil está vivendo. Isso o chanceler disse. Entre outros questionamentos apresentados no pedido de esclarecimento, os deputados do PSOL perguntam: em que bases e em que sentido seria Olavo de Carvalho o grande responsável pela transformação do Brasil? O senhor Olavo de Carvalho exerce algum papel na formulação e na execução da atual política externa brasileira? Em caso afirmativo, descrever de que modo e em que termos. A bancada do PSOL também questiona sobre o uso da fundação, ligada ao Itamaraty, para promover esses eventos. Quais os critérios de seleção dos temas e dos conferencistas das atividades da Fundação Alexandre Gusmão, da FUNAG? Solicita-se o envio de lista de todas as atividades da FUNAG realizadas desde janeiro de 2019 até a presente data, acompanhados da relação exaustiva de todos os custos. Como registra o jornalista, nos últimos meses a entidade organizou seminários, todos eles com referências ao guru
do governo, ao Olavo de Carvalho. Em várias das mesas, porém, os convidados eram pessoas que hoje estão sob investigação. Qual a avaliação desse ministério sobre eventuais danos à sua credibilidade e à credibilidade da política externa brasileira em virtude da participação em eventos da FUNAG de blogueiros bolsonaristas sob investigação do Supremo Tribunal Federal no inquérito sobre disseminação de notícias falsas, as tais fake news? Questionam os deputados da bancada do PSOL. Para justificar seu pedido de esclarecimento, o PSOL ainda lembrou os vexames recentes da diplomacia brasileira em fóruns internacionais. Só na semana passada, a representação brasileira na Organização das Nações Unidas, na ONU, exigiu a retirada de um trecho de uma resolução do Conselho de Direitos Humanos que versava sobre o acesso universal à educação sexual como forma de combater a violência e a discriminação contra as mulheres e as meninas. E de outro, que mencionava a saúde reprodutiva em uma resolução contra a mutilação genital feminina. Algumas semanas atrás, o Brasil não assinou o pacto ao qual mais de 130 países aderiram contra a propagação de informações falsas no contexto da pandemia da Covid-19. E ainda votou contra a resolução da ONU que recomendava a aplicação do direito internacional na questão dos assentamentos impostos por Israel no território palestino. Já no ano passado, o país também alterou drasticamente a sua posição em relação ao embargo econômico criminoso imposto a Cuba pelos Estados Unidos, votando contra uma resolução que condenava a medida. O Brasil foi acompanhado apenas por Israel e Estados Unidos, abandonando um posicionamento de quase 3 décadas sobre o assunto. Em todas essas ocasiões, diz o documento, os posicionamentos brasileiros aparecem como materialização do esforço empreendido por Ernesto Araújo de atacar o que chama de globalismo, a seu ver, um plano das esquerdas mundiais para implantar o comunismo em escala global através de organismos internacionais como a ONU. O chanceler não esconde que reconhece o astrólogo Olavo de Carvalho como um dos grandes responsáveis pelas mudanças pelas quais passa o país e, sob a sua gestão, a Fundação Alexandre Gusmão, a FUNAG, parece estar a serviço do pensamento olavista, minando diariamente o prestígio do Itamaraty. Nesse contexto de afastamento da respeitada tradição diplomática brasileira, de ataques ao multilateralismo e de aparelhamento ideológico extremo, anticientífico e inconsequente das relações exteriores, urge que este Parlamento e a sociedade em geral tenham acesso às informações aqui solicitadas, diz o documento que foi reproduzido pelo jornalista. Corretíssimo.